Olá, tudo bem? No programa Arquivo Aracaju de hoje, vamos conversar com o Marcelo Gerard, ele é analista judiciário do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, e também coordenador das eleições agora no ano de 2024. Gerard é formado em Direito, em Administração e, obviamente, também dá aulas aqui na capital sergipana. Marcelo Gerard, um grande abraço, satisfação em tê-lo aqui no nosso programa. Expectativa, né? Já para as eleições agora 2024. Sem dúvida nenhuma, é um prazer grande estar aqui com vocês. E essa parte de divulgação das informações relacionadas à eleição é muito importante para nós da Justiça Eleitoral, porque um eleitor informado, ele vota melhor, ele vota com segurança, evita seguir informações falsas. Então, isso tudo aqui, a imprensa aqui no estado, especialmente a imprensa pública, também colabora muito com a Justiça Eleitoral. Marcelo, qual o peso de coordenar as eleições, né? É um peso a mais? A responsabilidade é grande. Imagine que aqui em Sergipe nós temos um efetivo de quase 35 mil pessoas trabalhando no dia das eleições, em vários cargos. A maioria é mesário. Então nós temos aí de planejar e executar todas as tarefas relacionadas a logística, urna eletrônica, treinamento dessas pessoas que vão trabalhar conosco e um papel muito importante dos cartórios eleitorais, que fazem uma grande parte dessas atividades, mas coordenadas lá pelo Tribunal Regional Eleitoral. No caso, nós fazemos essa coordenação junto com a Diretoria Geral e o nosso presidente, desembargador Diógenes Barreto. Aumentou o eleitorado, é verdade isso? Pois é, então nós em Sergipe tivemos um aumento do eleitorado, um pouco mais de 100 mil eleitores fizeram transferência e também o primeiro título. Imagine que nós tivemos quase a mesma quantidade de novos títulos quanto de transferência. Ou seja, numa eleição municipal ocorre que o jovem gosta de inscrever-se eleitor. Então, o que não acontece muito na eleição geral. Nessa eleição municipal, sempre o jovem está mais interessado em participar porque está ali junto do seu candidato, está na rua, as coisas acontecem na cidade, não é? Então, tivemos esse aumento, sim, no eleitorado, e tudo aí vai também um planejamento que a gente falou. Existe necessidade de ampliar a quantidade de locais de votação, ampliar a quantidade de sessão, mais urnas eletrônicas trabalhando, mais urnas reserva, mais gente para dar o suporte, né? E a logística. Então, tudo é uma cadeia de atividades que nós desempenhamos. Às vezes a gente ouve falar assim, em Ribeirópolis, né, um exemplo hipotético, tinham 1.000 eleitores, agora só tem 800. Em Lagarto tinham 2.000, agora tem 3.000. Em alguns municípios esse número de eleitores diminui, em outros aumenta. São as transferências, é isso, Gerard? Nós podemos ver isso com mais efetividade na eleição geral. Por quê? Na eleição agora municipal, como eu falei, o eleitor mais jovem ele tem a tendência a procurar a Justiça Eleitoral e se cadastrar. Então, evita aquela situação de diminuir o eleitorado. Entretanto, é um exemplo da eleição anterior, nós tivemos diminuição do eleitorado em alguns municípios do interior, por exemplo, Cumbe, né? Uma pequena diminuição. Porque, naturalmente, as pessoas vão se deslocando para outros locais, vêm para aqui para a capital, vão para outros estados, e os novos eleitores que entram não repõem, vamos dizer assim, aquele eleitorado que saiu. Mas, neste ano, houve aumento, na verdade, em todos os municípios. Aqui em Aracaju ficou em primeiro, né, na quantidade de novos eleitores. Entretanto, nós temos Socorro, que chegou muito próximo, poucos eleitores de distância para alcançar a quantidade de eleitores novos em Aracaju. Tivemos um crescimento também expressivo em Itabaiana, Lagarto
e inclusive Barra dos Coqueiros também, que hoje está com mais de 30 mil eleitores. Por que pode ter tido esse aumento no número de eleitores aqui na capital e região metropolitana também? Bom, são vários fatores. Um deles é esse interesse específico do Dos eleitorado, jovens, né? do jovem, de se cadastrar eleitor para começar a participar das situações aí políticas e escolher seus governantes, né? E também as transferências. Nós temos também transferências de outros estados e internamente também de um município para o outro, que faz com que o eleitorado de determinados municípios prefira ir votar por conta de ter se mudado, por conta de conseguir um trabalho em outro município e está agora votando em outro local. Dá muito trabalho para transferir um título, né? Muita gente vem de fora, de São Paulo, do Rio, outros aqui mesmo no estado. Existe muita dificuldade com relação a isso ou não, Marcelo? Bom, é muito simples, inclusive, para fazer a transferência. Quando o eleitor está com toda a sua documentação ok, inclusive a biometria no sistema, ele consegue fazer essa transferência online, inclusive, sem precisar comparecer ao local de atendimento. Nós encerramos esse procedimento agora no início de maio, porque o cadastro precisa fechar para poder imprimir os cadernos de votação no qual constam os nomes dos eleitores. Se não fecha o cadastro, esses nomes de eleitores mudam e a gente não tem como... Não tem o controle, né? Não tem o controle, né? Mas no período pós-eleição, já em novembro, vai ser reaberto o cadastro e os novos interessados em transferir e fazer o novo título estarão aptos a fazê-lo. O senhor já lançou um manual, né, sobre eleições municipais, né? Qual a diferença das eleições municipais para gerais? Bom, a eleição geral, evidentemente, começa dos cargos que são eleitos, né? Na eleição municipal nós temos apenas 3 cargos, que é vereador, prefeito e vice-prefeito, que é um cargo também, evidentemente. Muita gente pensa que não, mas né? Exatamente. E na eleição geral nós temos os cargos de deputados, né, de senadores, presidente, governador, já começa aí a diferença. São outros 500, né? E também a dimensão de uma eleição geral, ela vamos dizer assim, maior em função da quantidade de pessoas que concorrem, da quantidade de recursos que é necessário fazer, da fiscalização também, que é bem maior em relação, por exemplo, à prestação de contas, e outros detalhes que ocorrem que são diferentes numa eleição geral. Além do que todo o procedimento jurídico inicial da eleição municipal ocorre na zona eleitoral, com o juiz eleitoral. E na eleição geral já é diferente, porque, por exemplo, para presidente, o procedimento é feito no TSE, para governador, já é no Tribunal Regional Eleitoral. Então, são todas essas diferenças que fazem essas eleições municipais das eleições gerais. Além disso, quais foram assim, os outros pontos mais importantes, né, que o senhor tem publicado no seu diário sobre eleições? Bom, esse livro ele visa especialmente aquelas pessoas que trabalham, seja como advogados, seja como assessores de partido e também para os candidatos. Então ele é um manual muito prático. Então é direcionado exatamente à vivência da campanha, à vivência inclusive dos procedimentos jurídicos. Então ele tem esse viés mais voltado para a prática, apesar de ser também um manual jurídico e por isso ter todo o rigor técnico e necessário a um manual desse tipo, né? Talvez o senhor aborde também alguns temas concernentes àquilo que pode e que não pode ser feito durante uma pré-campanha e uma campanha eleitoral, né? Para evitar qualquer tipo de problema, tanto para o assessor como também para o pré-candidato ou candidato. Isso é um aspecto muito importante da legislação, mesmo porque a violação desses artigos de lei que limitam a atuação de partidos, candidatos, pré-candidatos, inclusive a imprensa também. Isso. E outros órgãos, ela deve ser cumprida porque em havendo algum ato que destoe da legislação, isso pode remeter inclusive a pagamentos de multa que podem superar até valores de R$100 mil. A questão de crime, pode ocorrer crime em determinadas situações e implicar na própria campanha daquele candidato ou do próprio partido.
não é? Como nós vimos aí algumas situações já julgadas anteriormente relacionadas à cota, por exemplo, né, de gênero. Então, alguns partidos tiveram aí, inclusive, os seus mandatos retirados, né, da Câmara de Vereadores por conta de não terem obedecido essa cota. E outras situações, né, que podem ocorrer que são gravíssimas do ponto de vista legal e que as consequências são essas: perda de mandato, inclusive relacionada à improbidade, pode gerar também inelegibilidade, etc. São várias as situações, daí a importância de conhecer a legislação e cumpri-la. Eu, às vezes, fico assim, né, estupefato, admirado, como é que o partido sabe das regras e desobedece. Essa questão que o senhor falou das mulheres, por exemplo, o número de mulheres que tem que ter no partido, né? E como o senhor falou, alguns vereadores perderam mandatos na Câmara de Vereadores aqui na capital. O partido não tem consciência, Marcelo? Não sabe que aquilo pode implicar em multas e até a perda de mandatos dos candidatos que foram eleitos, algo nesse sentido? Bom, o interessante é que nosso sistema partidário, e vamos dizer, o sistema eleitoral como um todo, dá liberdade ao partido para agir. Só que a liberdade ela tem que ser exercida dentro das normas da legislação. E a Justiça Eleitoral não tem esse viés de fiscalizar, não é, atos que ainda vão ser realizados, não é? Dessa forma, pode ocorrer realmente de um dirigente ou outro cometer algum equívoco, inclusive até não só equívoco, mas também de fato burlar a legislação. Só que o Ministério Público, que é o que fiscaliza de fato, verificando essas situações, termina apresentando na Justiça Eleitoral alguma representação ou algum processo, e a consequência normalmente não é tão boa. Veja, por exemplo, como a legislação evolui em relação à questão dos partidos e da sua atuação. Nós tivemos na última eleição a questão das cotas, né, de gênero, só que ainda não bem definida a questão dos valores a serem distribuídos entre si dentro do partido dos candidatos. Só que na eleição agora, que vai ocorrer, nós já temos alguma definição que são percentuais que devem ser distribuídos efetivamente por gênero, né, para as mulheres. Acontecia de elas não receberem, nada, inclusive. Porque em algumas entrevistas eu já me deparei com situações muito parecidas, né, similares, né, pessoas que foram candidatos ou candidatas que falam, olha, eu não recebi nada. Ou então fulano, é mais um exemplo hipotético, recebeu 1 milhão, eu recebi 1.000. Fulano recebeu 2 milhões, eu recebi R$ 2.500, quer dizer, uma disparidade muito grande, não é, Gerard? E a partir dessas eleições, isso vai mudar um pouco? Muda um pouco, por quê? Porque agora existe um percentual que deve ser distribuído por gênero. Entretanto, a utilização desses valores, eles são feitos dentro de uma estratégia de atuação do partido político. A Justiça Eleitoral não pode dizer assim, olha, você vai dar 100 a esse, 200 a esse, 120 a esse, não. Tem que ser proporcional, Aí, não. Aí é o partido, obedecida a cota, o partido utiliza os seus valores dentro daquela estratégia que ela traçou. Então não vamos dizer assim, proibido que uns recebam mais que outros. E até outros que falaram que não receberam absolutamente nada. Uma dúvida, Marcelo, fulano se elege vereador, né? Aí o partido não cumpriu a tal da cota de gênero, ele perde o mandato. Outro do mesmo partido pode assumir ou tem que ser de outro partido? Bom, nesse caso, como se trata de um cumprimento de uma norma partidária, o partido ele tem de cadastrar os seus candidatos dentro da cota, aí o efeito seria diretamente para o partido, né, para a atuação do partido e não apenas para aquele candidato específico que foi eleito. Marcelo, urnas eletrônicas é um tema bastante em evidência também em 2020, ali 2022, houve comentários que as urnas não teriam segurança. Como o senhor analisa essa questão?
as urnas eletrônicas aqui no Brasil realmente são seguras, Marcelo? Bom, a discussão no início, eu trabalho com a urna eletrônica desde a 1996, a urna de 96 eu trabalhei com ela, então ela foi evoluindo ao longo do tempo. Naquele tempo se dizia o quê? O Brasil vai votar com urna eletrônica e ninguém no mundo, e porque os Estados Unidos, por exemplo, não usa urna eletrônica, já usavam antes da gente, não é? Então aí já vai um mito sendo desmontado. Agora a questão é específica. Quando se viu que a urna eletrônica é utilizada em vários países, não é? Aí já foi dizer, não é a mesma urna, é outra urna. Bom, o que vale na verdade é o sistema, é a segurança e as camadas de segurança que o sistema prevê. E em nosso país, as camadas de segurança de uma eleição são imensas em relação à questão tecnológica, à questão do uso da tecnologia, tanto na urna eletrônica, quanto também nos processos relacionados à totalização, sistema de totalização, sistema de geração de mídia, sistema de registro, né, das candidaturas. Então, tudo isso tem camadas, tem todo um aporte de segurança digital. O fato é que também um mito que se conta muito é a impossibilidade de auditoria. Pelo contrário, com certeza existe. O sistema tem a possibilidade de fazer auditoria, inclusive a urna eletrônica, e no próprio dia da eleição nós fazemos uma auditoria que é bem conhecida, que é uma votação à parte da votação comum. Essa votação é feita com a própria urna eletrônica que iria para a sessão eleitoral. Ela é sorteada no estado e no Brasil todo, várias urnas, e é feita uma votação simulada aberta com essa urna. Então, no final, a urna vai dar um resultado que tem que dar aquele resultado, né, que foi escolhido, e nunca houve na história da urna eletrônica uma auditoria dessa que sinalizasse qualquer equívoco na computação desses votos. E quando é que tem que fazer uma auditoria, Marcelo? Bom, a auditoria ela pode ocorrer antes, durante e depois da eleição, não é? Então, é feita a auditoria antes também, em vários procedimentos. Um deles é um procedimento que é feito no próprio TSE, no qual as urnas são entregues, o sistema é entregue a especialistas de universidades e de órgãos que se inscrevem, fazem essa auditoria. Não dá para detalhar no momento, mas essas pessoas têm acesso a todo o procedimento da urna eletrônica para fazer a auditoria. E, posteriormente, a própria legislação prevê que é possível fazer também, a depender inclusive dos partidos. Os partidos podem pedir auditoria. Eu me lembro, inclusive, de uma das eleições em que foi solicitado para a recontagem de votos, por exemplo? Em determinada situação pode haver também. Mas o que ocorre em uma eleição passada, para presidente, inclusive, nós tivemos um partido que solicitou, foi dada a oportunidade de fazer a auditoria e eles começaram a fazer. A auditoria iniciou a fazer. No meio do caminho, inclusive Sergipe estava na lista dos estados que iriam receber essas pessoas para fazer. Eles desistiram. Viram que não tinha realmente nenhum sentido a abordagem que eles deram em relação à possibilidade de fraude, etc. E encerraram a questão da auditoria. Então, a situação é que é possível fazer auditoria e não só possível, mas nós a fazemos antes e depois ou durante a eleição. Houve algumas mudanças com relação às urnas eletrônicas e ao final da votação. Como é feito aquele processo? Vai responder no próximo bloco aqui no programa Arquivo Aracaju, que volta já já. Muito bem, voltamos aqui com o programa Arquivo Aracaju, hoje conversando com Marcelo Gerard, ele que é o coordenador das eleições 2024 aqui do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Marcelo, com relação à pergunta que ficou no bloco anterior, as urnas passaram por algumas mudanças e com relação também ao encerramento da votação ali em cada sessão,
por gentileza. Pois é. A urna ela sempre está evoluindo, como eu já falei. E, inclusive, o próprio hardware ele fica mais rápido. O reconhecimento biométrico também, que demorava um pouco, isso vai ser mais rápido também. Então, essas evoluções tecnológicas não podem deixar de constar da urna eletrônica. Quanto à totalização, ao se encerrar a votação, os mesários fazem o encerramento na própria urna eletrônica e ela vai gravar num pendrive o resultado da eleição. E também internamente ela fica gravada. Gravando num pendrive, esse pendrive é retirado da urna eletrônica e levado para o local de totalização. Nesse local é em que existem ali toda a questão da auditoria, da presença da imprensa, da representantes dos partidos. Esse pendrive é colocado no computador, no sistema específico. Esse pendrive só é lido por esse computador com esse sistema, porque existe toda a criptografia envolvida para essa segurança nesse procedimento de totalizar os votos. Cada pendrive de cada sessão eleitoral é levada para esse local, é colocado no sistema, ele lê aquela votação, junta tudo no sistema e dá o resultado. Então, veja que é até simples, né? E rápido, né? É celery, né? É a eleição mais rápida do mundo. Não existe nenhum país que faça uma eleição tão rápida quanto no Brasil. Você faz a eleição no domingo e 20 horas você já está sabendo quem são os eleitos. Isso não tem em lugar nenhum do mundo. Isso é importante, inclusive, para evitar fraude. Né? Isso. Quanto mais rápido, quanto mais lenta e mais demorada, dias mais rápido, apurando, mais possibilidade de fraude. E quanto mais rápido, você diminui também essa possibilidade de fraude. Né? Este ano, por exemplo, eleições municipais, né? Aqui em Aracaju, se tudo der certo, ali por volta de 7h15 da noite, já pode mais ou menos, né, saber, ou já saber com certeza quem vai para o segundo turno, ou se não vai ter o segundo turno, não é, Marcelo? Nós esperamos que até às 19 horas, 19h30, nós tenhamos o resultado. Entretanto, isso depende da vinda desses pendrives, dos locais de votação e da velocidade também com que os eleitores votam. Porque o que acontece? O encerramento da votação só ocorre quando o último eleitor que já está dentro do colégio, na fila de votação, quando ele vota, aí encerra. Então, em alguns locais pode ocorrer, por exemplo, de juntar uma fila maior, uma pouca agilidade para votar. Terminar mais tarde. Terminar um pouco mais tarde. Mas veja que é um mais tarde muito cedo, né? Uhum. Então, é por isso que nós imaginamos que até às 19h30 nós tenhamos esse resultado, é o que nós esperamos, né? Marcelo, como está o planejamento estratégico do TRE com relação às pessoas com deficiência? Bom, para ter uma ideia, o TRE de Sergipe, se não for o melhor do Brasil em acessibilidade, está ali entre os 3 primeiros. Nós temos diversas atividades de acessibilidade, nós temos inclusive o apoio de órgãos de defesa da pessoa com deficiência, como é o caso daqui do Estado de Sergipe. O órgão de defesa da pessoa com deficiência trabalha conosco, tanto nas atividades de implementar a acessibilidade, quanto também na fiscalização da acessibilidade. Inclusive, um desses atores de acessibilidade é o coordenador de acessibilidade, que trabalha em todos os locais de votação. Todos os locais de votação em Sergipe têm essa pessoa para fazer atendimento específico da pessoa com deficiência, orientá-lo como deve votar, onde deve votar, a fila também, como ele usar a prioridade, né, porque tem direito à prioridade, e todas as dúvidas a respeito da eleição. Esse coordenador de acessibilidade, a primeira vez que foi criado e usado aqui em Sergipe, na 27ª Zona Eleitoral, e hoje, para você ter uma ideia como foi o sucesso dessa inovação, o TSE já implantou isso no sistema do próprio TSE, e todos os TREs do Brasil utilizam o coordenador de acessibilidade que foi criado aqui em Sergipe. Outra atividade específica de acessibilidade
é a Central de Libras. Nós temos no dia da eleição, criadas por nós também aqui de Sergipe, uma central em que ficam as pessoas que sabem a Libras lá no TRE atendendo ligações de videochamada. E a pessoa que sabe falar Libras conversa com essa pessoa para tirar dúvidas, né, e orientá-la ao que deve fazer. Isso é inovador e fomos nós que criamos. Temos também o transporte do eleitor aqui em Aracaju para aquelas pessoas que não têm a mobilidade e que não têm condição de ir com alguém no dia. Um parente que tem um carro ou qualquer outra pessoa que faz esse transporte, no dia não pode, nós pegamos o eleitor em casa e levamos para votar e retornamos à casa para que ele possa assistir aí a finalização da eleição. E os locais de votação especificamente. Todos os locais de votação em Sergipe, absolutamente todos, são vistoriados todos os anos pelos cartórios eleitorais. Os problemas de acessibilidade são encontrados e outros problemas são comunicados aos gestores dos locais, como, por exemplo, o governo do estado, o governo municipal, um proprietário do colégio, pode ser particular também, um órgão federal, e esses são solicitados a esses que façam as mudanças e os ajustes necessários para que tenha acessibilidade eleitoral naquele local. Então, todo esse aparato de sistemas e de atividades são desenvolvidas para acessibilidade, colocam o TRE de Sergipe como o primeiro, ou se não, entre os 3 primeiros melhores no Brasil. E o número de deficientes que têm votado nas últimas eleições tem aumentado, Marcelo? Como toda parcela do eleitorado, os eleitores com deficiência também têm aumentado, não é? Em uma estatística interessante que me foi passada pelo presidente da organização aqui do governo, o Luiz, né? Ele dirige esse órgão do governo. Ele disse que aqui no estado de Sergipe é um dos estados percentualmente que tem mais pessoa com deficiência no Brasil, né? Se não me engano é o primeiro, inclusive. Então essas pessoas são um eleitorado que a gente deve realmente prover tudo aquilo que for necessário para votarem com segurança, sem qualquer constrangimento, porque existem barreiras que não são só físicas, são barreiras também comportamentais que a gente tem de quebrar e evitar, não é? Então, tudo isso a gente aqui em Sergipe faz para que o eleitor se sinta tranquilo para votar em qualquer condição que esteja. Muito bom. Um outro assunto interessante é que o próprio Luiz Roberto Barroso, quando foi presidente do TCE, do Tribunal Superior Eleitoral, ele disse que gostaria que a tecnologia avançasse um pouco, né? E um dia chegássemos aqui a votar pelo celular. Isso é possível, Marcelo, aqui no Brasil, por enquanto? O ministro Barroso não apenas fez declaração nesse sentido, mas também trouxe para o Brasil algumas inovações para serem testadas na eleição. De certo que algumas situações dessas não valeram como oficiais, né? Por exemplo, a votação por meio de celular, não foi feito como um teste, mas não valeu para a votação geral, e chegou-se à conclusão de que a tecnologia está avançando e nós temos que nos adaptar e começar a utilizar a tecnologia. Imagine você que nós temos países no mundo que votam com celular, né? Votam para presidente, votam para outros cargos, e a economia que votar, então não temos sessões eleitorais, como temos aqui a quantidade de sessão eleitoral, pessoas trabalhando, urnas eletrônicas, seria assim desnecessária a quantidade de urna eletrônica que nós utilizamos. Então, o uso da tecnologia beneficia a todos. Entretanto, há de se ter toda a segurança, um sistema criado no sentido de que impossibilite qualquer margem para hacker ou qualquer outra situação que prejudique a legitimidade de uma eleição. Isso, por exemplo, na Estônia. A Estônia tem a votação toda feita por celular e eles têm um sistema robusto, né? O e-gov deles é muito forte, tudo eles fazem pelo digital, né? Eles praticamente não vão a nenhum órgão público, tudo deles é digital. E isso na verdade, acho que é uma tendência e o futuro
no Brasil também deve ser seguir esse exemplo, né? Agora, até nós conversávamos aqui em off, né? Por exemplo, a Estônia é um país que tem a tecnologia muito desenvolvida. É um país também com as dimensões muito menores do que o Brasil. Talvez num país como o nosso, né, seja mais difícil implantar esse sistema, pelo menos por enquanto, Marcelo? Sim, mas o que ocorre é que por ser maior, o benefício também vai ser maior, bem maior, né? Inclusive na questão de custo de uma eleição. Aí não é também por ser menor que não dá trabalho fazer a implantação de um sistema digital, né? Porque toda a segurança que deve haver num país maior para ter um sistema digital, lá também deve ocorrer. Deve ter, e toda a atividade deve ser voltada para isso também. Então, o importante é ter em mente que a tecnologia é inevitável, a utilização, e o futuro vai nos guiar no sentido de que tecnologia nós vamos ter de implantar no Brasil para tornar a eleição mais barata, para tornar mais rápida ainda, para acessar pessoas que, por exemplo, estão no exterior e querem votar, votam com celular, não é? Por exemplo, eu estou aqui, eu sou eleitor de Aracaju e estou em Salvador. Posso votar sem problema nenhum, porque eu voto com celular. Então, essas coisas a gente vai implementando aos poucos. Entretanto, no Brasil, nós temos já alguma coisa disso, que é a utilização do e-título, que é um sistema que nós implantamos, e ele é um aplicativo... Funciona bem? Que funciona muito bem, um aplicativo que ele é baixado para o celular ou para um tablet, e ali o eleitor já pode fazer diversas atividades que antes era impossível fazer sem comparecer ao cartório eleitoral, como emissão de certidão de quitação, emissão de boleto de pagamento de multa, inclusive no dia da eleição fazer a justificativa. Se o eleitor não precisa comparecer nem na sessão eleitoral, nem ao cartório eleitoral. No próprio celular, no dia da eleição, eu estando fora do meu domicílio eleitoral, posso fazer minha justificativa. Já é um avanço, né? Ô Marcelo, uma pergunta. Se alguém vai votar pelo celular, na Estônia, né, que existe hoje em dia isso, aí vai querer lá, por sabedoria, votar uma segunda vez, consegue? Bom, como é que o sistema funciona da seguinte forma? Ele bloqueia? Funciona da seguinte forma. Iniciou a eleição, então o sistema fica apto para a pessoa utilizar no seu celular. Se alguém chegar para mim e disser assim, olha, eu vou lhe dar tantos euros, né? Vamos falar aí, a gente está falando aí em euros, Europa, né? Tantos euros para você votar em mim. Então vote aí para eu ver. Então eu voto ali na frente dele, confirmo o voto, mostro a ele e a pessoa paga criminosamente, né? Porque isso é crime, o procedimento. Aí vai embora. Daqui a 10 minutos a pessoa pode votar de novo. Por quê? Porque o que vai valer quando encerrar o período de votação, o que vai valer é sempre o último. Sempre o último. Sempre a última votação que ele deu. Não é para evitar exatamente isso, que a pessoa compre o voto e mostre. Então, isso impede que haja esse tipo de fraude. O período de votação pode ser 2 dias, 1 semana, 4 dias. Então, depende de como a eleição vai ocorrer. Mas facilita muito para o eleitor, evita esse tipo de fraude também e, além do custo, ser muito menor. Para encerrar o nosso programa de hoje, Arquivo Aracaju com Marcelo Gerard, um tema muito interessante também. Inclusive, foi tema do Café da Manhã com a imprensa sobre fake news. O que é que temos de novidade este ano, Marcelo? Nós temos, desde as eleições passadas, já montado um sistema, um esquema de combate a fake news. Então, nós temos um grupo de trabalho que é indicado, inclusive, pelo TSE. Todos os tribunais regionais eleitorais têm de atuar nesse campo. E aqui em Sergipe nós temos um pacto contra a disseminação de desinformação. Fake news é um tipo de desinformação e comandado hoje pelo Dr. Hélio, que é um juiz de nossa corte, esse pacto aqui no estado, e visando ao combate do fake news. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso disseminando, primeiro, a informação verdadeira, segundo,
coletando informação, a informação falsa por meio de denúncias, por meio da própria imprensa, né, que nos passa as informações. E aí já entra na seara também policial criminal. A Polícia Federal também está junto conosco no combate à fake news. Ela é a Polícia Judiciária da Justiça Eleitoral e tem também um aparato tecnológico para isso. E outros órgãos também atuam nos ajudando, nos apoiando, combatendo esse fake news, como órgãos de informação, como a própria ABIN e outros órgãos de informação da própria polícia, que compõem, não é, uma equipe que combate essa desinformação, não só no que diz respeito a candidaturas, a partidos, mas também ao próprio processo eleitoral. Não é? Porque há pessoas que disseminam fake news para prejudicar a credibilidade, né? Não só a urna, né? Mas do outro. Entendeu? E aí o que acontece? Isso deve ser combatido porque as pessoas menos esclarecidas ou menos conhecedoras dos fatos terminam entendendo aquilo como verdade e agindo daquela forma ali. E votando, às vezes, de uma forma equivocada, achando que está votando em uma coisa e está votando em outra, porque recebeu uma informação falsa. Não é? Ou até deixando de votar, porque às vezes ocorre fake news dizendo que não, essa pessoa não é mais candidato, né? Na verdade a pessoa às vezes está sub júdice, mas é candidato. Ele diz, ela não pode ser candidato, não sei. E esse tipo de coisa tem que ser combatido porque prejudicam os partidos, prejudicam os candidatos, os eleitores e a democracia de uma forma geral. Ô Marcelo, tudo isso serve para as redes sociais, porque eu já ouvi pessoas dizendo, né, se eu for pré-candidato ou candidato, eu chego lá na minha rede social e aí vou difamar a imagem do candidato ou pré-candidato B ou C. Instagram, Facebook, seja lá o que for. Vale também? Bom, além de tudo, já existe aí o crime de difamação, né? Então, independente de ser na rede social dele ou não, o crime já existe. Entretanto, também existe o crime de fake news, né? Então, o crime específico de divulgação de informação falsa relacionada à eleição, inclusive a outros candidatos e partidos, existe e vai ser aplicado este ano com rigor. E multas, né? Multas aí altas também. E prejudicando, inclusive, a própria candidatura da pessoa, né? Então, dessa forma, não é porque a rede social é dele, né, entre aspas, que porque o que é dele é nada mais, nada menos do que um registro dele na rede social. Ele não pode fazer fake news, nem o candidato, nem também os eleitores, né? É bom deixar bem claro que isso atinge também os eleitores. Os eleitores devem se comportar de uma forma correta, disseminando informações verdadeiras, e quando não tiver certeza se aquela informação é verdadeira, tire a dúvida antes de postar, porque isso pode ser objeto de processo futuro. Marcelo Gerhard, chegando aqui ao final do nosso programa, suas considerações finais, por gentileza. Bom, a consideração final é a de que a Justiça Eleitoral em Sergipe, ela se vale muito da imprensa para divulgar as informações necessárias a esclarecimento do eleitor. Por isso, nós entendemos que o eleitor de Sergipe é um dos mais esclarecidos do país. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. O apoio que os senhores nos dão e o restante da imprensa sergipana é fantástico nesse sentido. E aí nós só temos a agradecer. Nossa fala final, na verdade, é um agradecimento aos senhores e à imprensa de uma forma geral em Sergipe. Obrigado, Marcelo Gerhard, coordenador das eleições 2024 do TRE aqui de Sergipe. Nosso programa Arquivo Aracaju vai ficando por aqui e a todos um grande abraço e até a próxima.